A Igreja Evangélica Assembleia de Deus Tradicional em Manaus apresenta EBD Online, uma produção da Escola Bíblica Dominical. Fique agora com a lição 4 da revista de adultos da CPAD, ministrada pela professora Edla Cristina. Nessa ocasião, a lição de número 4. O título da lição, ou o tema da lição, o corpo como templo do Espírito Santo. O textuário diz o seguinte: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. 1 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 19. A verdade prática diz: ter consciência de que o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo faz toda a diferença na maneira como o possuímos. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículos 16 e 17. Depois, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 15 ao 20. E diz o seguinte: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 1 Coríntios 6 e 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos? Versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vou pedir ao nosso professor evangelista Natanael para nos conduzir em oração nesse instante, e depois a palavra já está com a nossa professora, a nossa vice-superintendente, irmã Edla Cristina. Oremos então, irmãos. Senhor nosso Deus, meu Deus amado, nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite, estarmos reunidos aqui para mais uma vez estudarmos a tua palavra. Muito obrigado, porque a tua palavra é viva, eficaz, poderosa e ela não passa. Obrigado, porque o teu Espírito Santo, Senhor, é quem conduz e inspirou a tua palavra. Nós te pedimos, tem misericórdia de nós, dá-nos sabedoria para obedecermos o teu mandar, aquilo que vamos aprender. Usa em tuas mãos a nossa professora, a irmã Edla, com aquilo que o Senhor tem ensinado a ela, que ela possa transmitir com sabedoria, para a honra e glória do teu nome. Abençoa cada um que está aqui, cada aluno, cada professor, e nós estejamos sempre unidos nesse propósito e fazer o teu nome exaltado também, para a honra e glória do teu nome. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, professor. Irmã Edla está com a palavra. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Obrigada, nosso superintendente, irmão Márcio Ângelo. Sejamos todos bem-vindos
para mais esta EBD online. Como já falou o nosso superintendente, estamos estudando a lição de número 4, né, desse quarto trimestre de 2025, e o tema da nossa lição, o corpo como templo do Espírito Santo. Já fizemos a leitura bíblica, textual e verdade prática. Essa lição, irmãos, ela tem muita relação, lógico, com a lição passada, né? Com as lições passadas, mas especialmente com aquela que estudamos no domingo passado, que é sobre as consequências do pecado, né, no corpo. Mas essa lição traz uma abordagem muito importante para nós. Já na introdução, o nosso comentarista, né, que é o pastor Silas Queiroz, ele já traz uma abordagem bem interessante relacionada aos objetivos da lição. Nesta lição, como sempre, nós temos 3 objetivos, né? Levar os alunos a compreenderem que seus corpos pertencem a Deus e são a habitação do Espírito Santo, e ensinar que o corpo humano, à semelhança do tabernáculo no Antigo Testamento, é portador da presença de Deus. Terceiro e último objetivo é conscientizar os alunos sobre a responsabilidade de manter o corpo em santidade por meio da fuga do pecado, da prática das disciplinas espirituais e do cuidado físico. Então, o próprio texto de 1 Coríntios, né, já nos mostra o quão importante é compreendermos a importância do nosso corpo, a importância do cuidado com o corpo em várias dimensões. Então, a introdução já diz: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? E aí partimos da premissa de que a santidade também passa pelo corpo, como parte essencial da vida cristã. Mais lá na frente, o comentarista vai falar contra aquela máxima, né, de algumas pessoas que eu já ouço desde a minha adolescência, né? Deus só quer o coração, não precisamos nos preocupar com questões relacionadas ao corpo, a vestimentas, porque Deus se preocupa com o coração, o importante é o interior da pessoa. Mas não estamos vendo, desde a primeira lição, que não é bíblica essa afirmativa. Então, nós vamos trabalhar nesta lição mais ainda relacionada a essa verdade bíblica, que é a santidade passa pelo corpo. Amém? No primeiro tópico, né, da lição, que é corpo, até esqueci de colocar aí no slide, mas o primeiro tópico é corpo, propriedade e habitação divina. E o primeiro subtópico é comprado e selado. Então, assim como o espírito e a alma, nosso corpo também foi comprado por Cristo e tem o selo do Espírito Santo. Então, Deus não só... Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, não estava se sacrificando, não estava nos comprando apenas pela alma, né? Mas todo o nosso corpo, todo o nosso ser pertence agora a Deus e é selado pelo Espírito Santo. Esse selo representa a posse, né? Representa que somos de alguém, somos propriedades de Deus, somos propriedades do Espírito Santo. E é muito importante, irmãos, o comentarista vai dizer que a Bíblia, por meio desses textos que estamos estudando, nos traz uma visão integral do ser humano, a visão da integralidade do ser humano como um ser único, criado por Deus. E é muito interessante isso, porque nas teorias, né, pedagógicas, nós
sempre estamos estudando a necessidade de se compreender o aluno, o estudante, como um ser integral. Algumas teorias mais antigas, consideradas ultrapassadas, elas vamos dizer assim, dicotomizavam, né? Elas separavam, elas acabavam valorizando mais um aspecto, né, do aprendizado, da aprendizagem, e aí isso era algo que era refutado, né? Era algo que os teóricos mais progressistas, mais modernos, eles foram elaborando teorias que disseram, não, o aluno, o estudante, ele tem que ser visto como um todo, né? A educação, e aí tem um conceito de educação como educação integral, que é uma educação que não valoriza somente o aspecto cognitivo da mente, de ficar memorizando, decorando as coisas, mas vários aspectos do ser humano na sua integralidade. E eu estou falando isso para indicar o quanto a Bíblia, né, ela já estava à frente, quanto a Bíblia, isso sem falar em outras filosofias, outras teorias sociológicas, psicológicas, que foram muito superadas, mas a Bíblia já estava à frente, né? A Bíblia já nos leva a compreender o ser humano como um ser integral, né? E isso é algo bem interessante de nós destacarmos aqui. O próprio comentarista, né, diz que essa visão nos conduz a compreender, a valorizar tanto o espírito, quanto o corpo, quanto a alma, né, sem desfazer de nenhum deles. E importante nós lembrarmos, né, que nós cristãos, nós vimos isso acho que na primeira aula, nós cristãos não compreendemos o corpo como algo mal, né, como algo a ser penitenciado, como algo que é ruim em si mesmo. Nós compreendemos o corpo como criação de Deus, como maravilha da obra de Deus também. Então, nós fomos comprados e isso nos torna propriedade de Deus em todos os aspectos, no aspecto físico, inclusive, né? Que é literalmente templo e santuário do Espírito Santo. Bem, no segundo subtópico do primeiro tópico, nós temos aí, não sabeis vós, que é uma pergunta de Paulo aos irmãos que habitavam na cidade de Corinto. E Paulo, ele ficou em Corinto durante mais ou menos 1 ano e meio, não é? E lá ele fundou esse trabalho, ele teve a oportunidade de ensinar os irmãos em Corinto, mas depois ele seguiu, né, sua obra missionária, e ele deixou obreiros ali. E nós sabemos que a igreja de Corinto tinha sérios problemas, né? Não é à toa que ela rendeu 2 cartas, né? 2 cartas grandes. E qual que eram esses problemas, né? Primeiro, os coríntios, eles não praticavam a correta mordomia do corpo. Eles tinham outros problemas, né? Mas o tema hoje é relacionado ao corpo. Então, nós sabemos que eles eram uma igreja que onde havia manifestação dos dons espirituais, porém, Paulo os repreende por várias questões. E uma delas é essa, não praticar a correta mordomia do corpo. Né? E por quê? Qual é o problema deles? Segundo o comentarista e outros comentaristas, e pelo próprio texto bíblico, né, nós entendemos que eles eram ainda muito influenciados pela moral estabelecida na cidade de Corinto, né, pela moral, pela cultura daquela cidade. Corinto era uma cidade grega, importante cidade grega, na antiguidade, naquela época, né, de Jesus, uma cidade portuária, onde atracavam, né, várias embarcações para fazer comércio, ela ligava outras cidades gregas e ao mar, né, ali as águas,
Então, várias pessoas de várias nacionalidades passavam por ali, por Corinto. E isso, de uma certa forma, fomentava práticas sexuais ilícitas, né? Especialmente a prostituição. Lá também ficava, né? Eles adoravam, era uma cidade grega, os gregos, eles tinham, né, vários deuses, cultuavam vários deuses, e, principalmente no caso de Corinto, eles adoravam Afrodite e Poseidon. E nós sabemos que na mitologia grega, naquela época, na religião grega, né, na mitologia grega, Afrodite é considerada a deusa do amor. Né? Ela tinha... inclusive, ela é a mãe de Eros, né, de onde vem a palavra erotismo, erótico. E o próprio culto a Afrodite era um culto permeado de práticas sexuais. Alguns filósofos gregos, não eram todos, né, admitiam e incentivavam, né, que as práticas sexuais deveriam ser relacionadas, né, à sociedade para que o homem, né, fosse livre. E Paulo, ele conhecia muito bem isso, ele sabia muito bem, né, do que os gregos, o que os gregos pregavam, como os gregos viviam. E preocupado com isso, ele escreve aos irmãos em Corinto. E alerta para que eles abandonassem as práticas, para que eles não se contaminassem com aqueles cultos, né, com a cultura de Corinto, e passasse a ter uma consagração integral a Deus. Não somente da alma, né, não somente do espírito, não somente algo espiritual, mas que eles também se preservassem e se afastassem de todas aquelas práticas que eram aceitas naquela sociedade, né? O comentarista fala algo que eu acho bem interessante, né, que havia uma displicência espiritual em Corinto. E nós vemos isso não somente relacionado à questão da prostituição ou do corpo, né, a falta de cuidado com a santificação do corpo, como também, né, em relação à ceia, quando ele alerta, a ordem no culto. Então, eles se converteram, receberam a palavra de Deus, receberam a Jesus, mas eles precisavam ser disciplinados em várias áreas. De tal modo, né, que Paulo, em 1 Coríntios 6,12, diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, a santificação do corpo envolve o domínio próprio, e Paulo ele está falando isso, ele falou isso para os coríntios, para que eles passassem a observar a disciplina espiritual, que nós vamos ver aqui também na lição, e começassem a se afastar de determinadas práticas, né, e pudessem santificar também os seus corpos. E aqui nós temos, irmãos, algo que o comentarista diz, frequentemente se verifica questões ligadas à santificação do corpo, o que gera longas discussões e contendas que por si só demonstram imaturidade e carnalidade. Nós temos muita dificuldade, principalmente porque a nossa igreja tem princípios e costumes baseados na palavra de Deus que diferem de muitas outras denominações. Então, nós preservamos o cuidado com o corpo, também relacionado à questão das vestes. Como o comentarista traz isso de um modo tão claro e tão interessante, eu gostaria de pontuar algumas coisas aqui, né? Primeiro, há um padrão moral de pudor e modéstia a ser seguido. Nós sabemos que roupa, né, não vai levar ninguém para o céu, que essa questão das vestes não é uma questão, podemos dizer assim, definitiva, né?
a pessoa é crente ou não é crente porque ela se veste desse jeito, não é isso que nós estamos dizendo. Mas é muito importante nós lembrarmos que temos bons costumes, que temos uma origem puritana, não no sentido, né, de pejorativo do termo que o mundo utiliza, mas no sentido dos nossos irmãos que desencadearam o movimento pela pureza, pela busca da santidade, e nós recebemos essa herança. E essa herança é preciosa para nós. Então, nós temos um padrão moral de pudor e modéstia a ser seguido, inclusive na questão do vestiário. E não é verdade que Deus não está preocupado com a maneira como nós nos vestimos. Isso tanto para homens quanto para mulheres. Deus se preocupa, sim, com as nossas vestes. E é muito bom nós lembrarmos esse texto bíblico que está em Gênesis, capítulo 3, verso 21, que diz: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Adão e Eva pecaram, todos sabemos, eles se envergonharam e fizeram roupas para si de folhas, né? E o Senhor os encontrou, e o texto bíblico, eles estavam envergonhados, né, com medo, porque tinham pecado, sentindo culpa, mas aquelas vestes não eram adequadas. E Deus mesmo fez para eles vestes segundo o seu padrão, segundo a sua vontade, segundo a sua determinação. Então, se Deus não estivesse preocupado, esse é um princípio, tá, irmãos? Se Deus não estivesse preocupado com o que nós vestimos, é claro, eu não estou excluindo aí toda a carga, né, simbólica dessa ação de Deus, das próprias vestes que foram de animais que o próprio Deus fez. Eu não estou excluindo aqui, mas eu estou amparada pelo comentarista e amparada por outros comentários para também fazer essa interpretação, né, de que Deus está, sim, preocupado com a maneira que nós estamos nos vestindo. Então, não é verdade que ele não liga para isso, que ele não está interessado, que ele não está olhando para isso, e que isso não faz parte da santificação do corpo. Então, nós, como assembleianos tradicionais, precisamos trazer isso de volta. Nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos ensinar. E louvado seja Deus pela lição do próximo domingo, trazer esse assunto de maneira muito simples e muito clara. E o comentarista fala que essa discussão é uma discussão que demonstra imaturidade espiritual. Demonstra que não houve crescimento espiritual. Quando alguém quer questionar esse tipo de coisa, quando nós temos, sim, um padrão moral de pudor e de modéstia a ser seguido. E o comentarista diz: o padrão moral, segundo Deus, é sempre mais elevado que o nosso. O terceiro subtópico do primeiro tópico é propriedade e domínio, que é exatamente o princípio estabelecido pela palavra de Deus de que pertencemos ao Espírito de Deus. Se nós resolvemos, né, se nós entregamos olha o que nós dizemos, né? Olha o que nós fizemos, entregamos as nossas vidas a Cristo Jesus, o aceitando como Senhor e Salvador de nossas vidas. Se Ele é Senhor, nós somos dele, nós somos propriedade dele. Então, assim devemos viver, assim devemos proceder. E esse é um princípio do direito, né? Faz parte, né, do direito, é um conceito do direito, que é o detentor da propriedade deve ter também o seu domínio. Então, não podemos dizer que somos de Jesus, que somos de Deus,
que pertencemos ao Espírito de Deus se não quisermos viver sob o seu domínio. Nós precisamos viver sob o domínio do Espírito Santo. E aí, o próprio texto, né, que é a base da lição, mostra claramente isso. Paulo, ele deixa claro, o corpo é para o Senhor, e não para as impurezas. Somos membros de Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo. Então, o nosso ser, na sua completude, na sua integralidade, deve demonstrar esse pertencimento, que somos do Senhor. Nós somos membros do corpo de Cristo, nós somos templo do Deus vivente. Eu achei muito interessante esse tópico, né? E o comentarista ainda mais, ele diz, precisamos apresentar-nos a Deus, né, sempre como sendo seus. Somos membros do corpo de Cristo, somos propriedade dele. E aí, o mundo hoje tem dito que meu corpo, minhas regras. Eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, afinal de contas, o corpo é meu. Para além do princípio bíblico, que nós estamos vendo aqui, estudando aqui, que o nosso corpo, aí nós estamos falando de cristãos, né? Nós cristãos pertencemos a Cristo. Para além disso, nós temos a questão social, irmãos. Não está aqui na lição, mas eu estou acrescentando, né? A questão social, que não é bem assim. Eu não posso fazer tudo com o meu corpo porque o corpo é meu. Exemplo, se uma pessoa ela é viciada em drogas, ela está fazendo algo com o seu corpo. Se ela bebe, se ela é alcoólica, né, que hoje é o termo, se ela bebe demais e ela pega o seu carro e sai, ela causa um acidente grave, não é simplesmente o que ela fez com o corpo dela, não importou para outras pessoas. Muitas vezes ela vai matar alguém, ela vai matar um pai de família, vai destruir uma família. Fora os problemas sociais, né, porque aí toda a sociedade vai ter que arcar com a escolha que ela fez, porque o corpo é dela. Então, o corpo é meu, eu bebo, eu faço o que eu quero, eu me drogo, mas, para além disso, de que pertencemos ao Senhor e devemos viver em conformidade com o seu domínio, ainda tem a questão social dessa frase, né? Meu corpo, minhas regras, dessa premissa, ou eu faço o que eu quero com o meu corpo. Não é bem assim. As consequências do que se faz com o corpo, elas são sentidas não só pela pessoa, né? Pelo dono do corpo, mas por todas as pessoas que a rodeiam. De tal modo que o pecado contra o corpo ofende gravemente a santidade de Deus e produz terríveis sofrimentos. A prostituição, o adultério, a fornicação e outros pecados contra o corpo que a Bíblia lista não produzem sofrimento só para a pessoa que está praticando. Em geral, esses pecados eles terão consequências ao longo da vida inteira dessa pessoa. E todos aqueles que, em geral, aqueles que rodeiam essa pessoa, vão sofrer também as consequências desses pecados. E aí o comentarista diz que somente, né, o arrependimento, a confissão e o abandono desses pecados é que nos levam a alcançar a misericórdia de Deus e podem trazer a restauração. 1 Coríntios 6,18 diz, fugir da prostituição. Todo pecado que um homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. A pessoa que se prostitui, a pessoa que pratica imoralidade sexual, ela peca contra o seu próprio corpo. E aí o comentarista vai dizer que a prostituição traz terríveis consequências para o corpo da pessoa, para as pessoas que a circundam e para o seu relacionamento com Deus também. O tópico 2
corpo como tabernáculo. No primeiro subtópico desse tópico 2, nós temos o corpo como portador da presença de Deus. É maravilhoso esse tópico, irmãos, aqueles que puderem se debruçar mais sobre o que está sendo trabalhado neste tópico, eu considerei muito edificante o que o comentarista nos traz. Uma das figuras aplicadas ao corpo no Novo Testamento é o tabernáculo. Né? E aí essa figura nos remete ao que Israel, né, recebeu do próprio Deus como ordenança durante a peregrinação no deserto do Sinai. E aí o próprio apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 14, ele vai trazer essa metáfora, né, do corpo como o tabernáculo. Paulo e Pedro usam essa linguagem metafórica, né, que estamos neste tabernáculo, em 2 Coríntios 5:4, Paulo usa, e Pedro usa brevemente: hei de deixar este meu tabernáculo, reafirmando que somos tabernáculo, né, somos templo, somos tabernáculo. E aí nós temos, no tópico 2, o tabernáculo como tabernáculo e tricotomia, onde nós podemos ver a comparação, né, ver a relação, melhor dizendo, do corpo com o tabernáculo, né, com o santuário. Aí os irmãos estão vendo uma representação, não é bem o tabernáculo, né, mas uma representação de como era o tabernáculo, né? A ideia de como era o tabernáculo que Deus ordenou Moisés fazer para que ele habitasse no meio do seu povo e para que ali ele se relacionasse com o seu povo. Tabernáculo, tenda. E nesse exemplo, vários comentaristas, né, vários teólogos assembleanos fazem essa relação, como, por exemplo, Eurico Bergstein, o próprio pastor Antônio Gilberto, vão fazer essa relação do santuário com a tricotomia do corpo, ou seja, o homem tricotômico, né? Do corpo não, perdão, a tricotomia, o homem tricotômico, né? A antropologia bíblica do homem como corpo, alma, espírito. E aí nós estamos vendo as 3 partes do tabernáculo, né? O tabernáculo é dividido em 3 partes e nós também somos seres tricotômicos. Então, primeira parte mais externa, o pátio, que os irmãos estão vendo, depois o lugar santo, que é a parte mais interna, e o lugar santíssimo, que é a parte mais interna ainda, né? É aquela parte que ninguém tinha acesso, somente o sumo sacerdote. E aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, Paulo diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso para indicar que a Bíblia trata dessas 3 dimensões humanas, o corpo, a alma e o espírito, e todos devem ser santificados e irrepreensíveis para Deus. Então, nós vemos aí. O pastor Antônio Gilberto também faz essa relação, acrescentando a imagem do templo, para também reafirmar não, né? Para mostrar como a Bíblia indica que somos templo do Espírito Santo e faz essa relação com o templo, né? O templo também construído para Israel se relacionar com Deus. Então, aí tem o átrio, né? Que ele faz essa relação com o corpo, o lugar santo seria a alma nessa parte. Veja, o átrio é a parte aberta, né? O espaço externo. Muitas pessoas podiam chegar até o átrio, né? Até o pátio, mas
nem todas poderiam chegar ao lugar santo. Quer dizer, muitas pessoas acessam o nosso corpo, né? Muitas pessoas veem, é a parte externa nossa, né? Vê a nossa expressão, como pegamos, como andamos, o que falamos, né? A expressão facial, a expressão corporal, o próprio já diz. Então, a gente está ali se relacionando com o mundo, com as outras pessoas, pelo nosso corpo. A nossa alma já é mais difícil, né? A parte mais interna nossa, poucas pessoas, né? Que é o centro das emoções, do intelecto, né? Os pensamentos. É difícil, né? Já é mais íntimo, já é mais interno. E o espírito, aí somente Deus, né, pode conhecer o nosso espírito, somente o Espírito de Deus pode acessar o nosso espírito, né, somente ele pode conhecer. Aqui diz, um espaço interno único, coberto, separado apenas por um véu, era o lugar santíssimo. Então, aqui o comentarista traz essa relação que é maravilhosa para nós compreendermos como Deus ele nos escolheu, né, irmãos? E aí uma coisa muito interessante que ele fala, ainda no tópico anterior, que Deus decidiu habitar em nós, que Deus decidiu habitar conosco, primeiro, trazendo essa imagem lá para o seu povo, na peregrinação no deserto do tabernáculo, né? E habitando com o seu povo no tabernáculo, e depois habitando em nós, né? Pela pessoa do Espírito Santo. Então, o comentarista diz, o Todo-Poderoso decidiu viver em nós, uma tão frágil habitação, assim como se manifestou numa tenda levantada no deserto. Isso é maravilhoso, nós podemos glorificar a Deus por isso. E algo que é muito interessante, irmãos, ainda neste tópico, é nós, pentecostais, lembrarmos, né, que a figura do altar, com o fogo permanentemente aceso, nos alerta para a busca contínua da presença do doce Espírito Santo em nosso corpo. Ele habita em nós, ele habita nesse corpo, que é frágil ainda, né, que é suscetível a fragilidades, mas ele está em nós. E como o comentarista nos mostra, que eu acabei de ler aqui para os irmãos, isso é maravilhoso. Mas nós devemos ter o zelo, nós devemos ter o cuidado de buscar essa presença sempre, de cultivar essa presença, e não, como diz o próprio apóstolo, né, não extinguir o Espírito. E aí Levítico 6,13 diz, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará, indicando que nós não podemos nos tornar, né, insensíveis a essa presença do Espírito Santo em nossas vidas. E o subtópico 3, um tabernáculo guiado. Esse tabernáculo, lá na época de Moisés, do povo de Israel, ele era um tabernáculo móvel, né? Ele se movimentava. Outro dia até alguém perguntou, acho que foi até o irmão Murilo, nós estávamos sentados assim, eu fico imaginando como era o momento que o povo entendia, né, que eles tinham que se movimentar, aquele trabalho que dava. Mas eles eram guiados, os irmãos sabem, né, por uma nuvem de dia e por uma coluna de fogo à noite. Então, quando esses elementos se movimentavam, o tabernáculo se movimentava e tinha toda uma organização para fazer isso, né? Cada clã da tribo de Levi tinha uma responsabilidade para fazer esse movimento. E aí o comentarista diz, outra lição espiritual que extraímos da metáfora do tabernáculo é a importância de ter a presença de Deus como guia permanente e eficaz em nossas vidas. Irmãos, muita gente acha, né, que nós espiritualizamos tudo e que Deus não se importa com o nosso cotidiano. Já ouvi muita gente falar
Deus tem coisas mais importantes para se preocupar. Mas a imagem do tabernáculo guiado nos traz, né, a verdade espiritual que Deus se importa com o nosso cotidiano. E que Deus deseja que nós vivamos uma vida completamente guiada por Ele, guiada pelo seu Santo Espírito. Como falamos no subtópico anterior, finalizando o subtópico anterior, esse Espírito está em nós. E ele está para nos dirigir. Paulo diz em Romanos, aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, se o Espírito de Deus habita em nós, ele deseja nos guiar. E deseja nos guiar, sim, né, no nosso cotidiano. Nós temos várias experiências, às vezes até de coisas corriqueiras, que Deus nos guia, nos dirige, nos mostra como devemos fazer. E temos exemplos bíblicos também. Então, essa verdade é maravilhosa. Por quê? Uma coisa que nós temos, né, é que Deus está na sua transcendência para conosco, mas também está na sua imanência. O que é a transcendência? É a qualidade do que é inacessível, do que é espiritual, né, do que está além da matéria. Então, Deus é transcendente, ele está além da matéria, ele está além daquilo que nós, na nossa mente humana, podemos compreender na sua totalidade. Porém, ele também é um ser imanente, ele também tem a imanência. Que é a imanência? A capacidade de se relacionar conosco. Deus pode se relacionar conosco e nós podemos nos relacionar com Deus. E ele deseja isso. O tabernáculo, a instituição do tabernáculo, é exatamente essa decisão, né, essa escolha de Deus, como diz aqui o nosso comentarista, de se relacionar com o seu povo, de habitar com o seu povo, de estar com o seu povo. Irmãos, nós que somos pentecostais, nós temos essa maravilhosa verdade do Evangelho em nossas vidas, porque cremos na atuação, né, na ação do Espírito Santo por meio dos dons espirituais em nossas vidas o tempo inteiro. Então, a presença do Espírito Santo em nossas vidas faz com que nós tenhamos essa relação com Deus. Então, Deus se manifesta a nós. Então, Deus se importa, sim, com o nosso cotidiano. E nós devemos ser dependentes e sensíveis à voz do Espírito Santo para que não tomemos decisões erradas no nosso cotidiano, no nosso viver diário. O tópico 3 é cuidando do templo do Espírito. O primeiro subtópico do tópico 3 é fugir da prostituição. Então, nós já lemos lá o versículo de Tessalonicenses, mas aqui também, em 2 Timóteo capítulo 2, verso 22, Paulo diz a Timóteo, foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Né? Como nós vimos inicialmente, a igreja de Corinto era uma igreja que não era espiritual, né, irmãos? Era uma igreja carnal. Paulo mesmo fala isso. Uma igreja que precisava alcançar a maturidade espiritual. E eles estavam sendo influenciados pela sociedade de Corinto, ao invés de influenciar. É tanto que sabemos, né, que os irmãos em Corinto estavam sendo tolerantes com um grave pecado sexual e também, né, um pecado com consequências sociais, lógico, como eu já falei, porque ali Paulo ficou sabendo que havia alguém que estava tendo relações com a mulher de seu pai. E Paulo fala, né, estais ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Então, eles estavam sendo tolerantes, não disciplinaram aquela pessoa,
aquelas pessoas estavam cometendo esse pecado e estavam sendo tolerantes com a prática da prostituição. E aí o comentarista fala, né, alerta em relação à falta de disciplina eclesiástica para as pessoas que incorrem, né, nesses pecados. Como o nosso tempo é pouco, não quero demorar muito, eu gostaria de destacar aqui um dos aspectos que a lição traz, que é relacionado à pornografia. Ter cuidado com a pornografia. Nós sabemos que quando a Bíblia fala de prostituição, o termo, o substantivo grego usado para esse termo é porneia, né? É muito divulgado esse significado, que é um substantivo usado para qualquer prática de imoralidade sexual, né? Então, várias práticas, como fornicação, adultério, homossexualidade, e outras estão dentro desse termo, né? Os gregos utilizavam para nomear todo tipo de prática que era considerada imoralidade sexual. E o comentarista, ele dá ênfase a isso, né? Fugir da prostituição. Por quê? Os pecados, né, contra o corpo não são só de origem sexual, a gente vai ver daqui a pouquinho outros, né? Mas nós sabemos que esse é um grande problema, né, da nossa sociedade, porque a nossa sociedade é extremamente sexualizada e cada vez mais o acesso à internet pulverizou e facilitou o acesso à pornografia e a muitos conteúdos sexuais, de modo que jovens, crianças e adolescentes estão completamente vulneráveis a esses conteúdos, acessando com muita facilidade todo tipo de pornografia. E aquilo que não é considerado, né, pornografia para o mundo, mas está ali, e muitos têm acessado. Então, o nosso comentarista, ele dá ênfase a isso, né? Fugir da prostituição. E isso envolve, antes nós tínhamos a preocupação com a televisão, né? As novelas, os filmes, os seriados que passavam na televisão, porque era bem restrito. Mas agora nós temos um perigo 1000 vezes maior, que é o celular, né? Que é a tela dos smartphones, e o acesso que muitas vezes nós não conseguimos ter controle. Eu falo isso em relação a crianças e adolescentes, mas também muitos adultos têm se tornado escravos dessas práticas. E quanto ao desejo, né? Quanto ao desejo sexual, aos impulsos sexuais, nós não podemos ter uma postura de enfrentamento, é isso que a Bíblia diz. Nós precisamos fugir. Não, mas eu vou ver só um pouco, eu tenho controle, eu sei me controlar. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia, em relação ao Satanás, ao diabo, a Bíblia fala, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas em relação aos impulsos sexuais, em relação aos desejos carnais, a palavra de Deus diz, fujam. Corram. Porque nós não temos como saber se teremos domínio ou não. E tem coisas que devemos evitar completamente. Eu não vou dizer aqui, sou contra, né, ir ao cinema. Também não vou dizer que é pecado ir ao cinema. Fica para os pastores da igreja, né, doutrinarem sobre isso. Mas quando eu era bem adolescente, né, eu tinha uma professora de ensino religioso e ela dizia assim, quando você for assistir alguma coisa, convide o Espírito Santo para assistir ao seu lado. Se você ficar com vergonha do Espírito Santo, não é para você assistir. Se você pensar, Espírito Santo, você está assistindo a mesma coisa que eu estou assistindo, e você sentir vergonha,
você se sentir mal, então não é para você assistir. Eu nunca esqueci desse ensinamento. E ela dizia isso: você for ao cinema, convide o Espírito Santo para ir ao cinema. Veja se você sente à vontade, se o Espírito Santo se sente à vontade em ir ao cinema. E veja também se o que você está assistindo na tela do cinema é agradável ao Espírito Santo. Se você sente, se você imagina que o Espírito Santo está se agradando naquilo. Então, volto a dizer, não estou dizendo que é pecado assistir filme, assim, nem ir ao cinema, tá, irmãos? Mas eu estou só lembrando desse precioso ensinamento que uma professora trouxe para mim e que mexeu muito comigo. E com relação a essa questão da pornografia, nós temos visto, soltar um pouquinho, né, o quanto pessoas têm se escravizado. E essa não é só uma preocupação evangélica, é uma preocupação da nossa sociedade como um todo. Vários estudiosos, neurocientistas, têm estudado o efeito do consumo da pornografia no cérebro humano. E um dos efeitos, dentre os vários problemas que gera, a neurologia tem atestado que existe um processo de regressão do cérebro. Quem consome muita pornografia, quem consome pornografia não precisa ser muita, acaba tendo uma reconfiguração do cérebro. E esse cérebro volta a um estado juvenil, sendo uma pessoa adulta. Outro problema é quando se pensa que é o que se diz, na pornografia, ela incentiva, ela alimenta, né, o desejo sexual. Na verdade, muitas pessoas são afetadas com o efeito contrário. Isso eu estou falando do ponto de vista da ciência, do ponto de vista social. Biblicamente, nós sabemos o quanto isso desagrada a Deus, porque é uma prática de prostituição. Para além disso, irmãos, todo o mercado pornográfico envolve muito crime, e principalmente o que se veicula na internet. Redes de prostituição, redes de exploração sexual são montadas para que determinados conteúdos estejam na internet. Basicamente, quase todo conteúdo pornográfico, posso afirmar com certeza que 80% desse conteúdo pornográfico é conteúdo oriundo de atividades criminosas. Então, só para falar também desse ponto de vista, né? Para além do ponto de vista bíblico, né, do ponto de vista espiritual, podemos dizer assim. Ainda que, como estamos estudando, não há separação. Subtópico 2, do tópico 3. Preciso terminar, né? Disciplinas espirituais. É por meio do corpo que praticamos as mais importantes disciplinas de nossa vida espiritual, como o jejum, a oração e o estudo da palavra de Deus. O corpo glorifica a Deus em tudo o que ele faz. O nosso corpo, o corpo do crente, precisa glorificar a Deus em tudo o que ele faz. E é também por meio do corpo, em contraposição àquilo que acabamos de falar, em relação às práticas sexuais ilícitas, prostituição, também o crente glorifica a Deus por meio do corpo e se disciplina para se consagrar mais a Deus, para crescer espiritualmente por meio do corpo. E esse é um tema muito importante, que eu acredito que vale uma lição toda, que são as disciplinas espirituais do crente, né? As disciplinas da vida cristã. Então, nós também devemos disciplinar o nosso corpo para praticar esses elementos espirituais, como o jejum, a oração e o estudo da palavra de Deus. É uma questão de disciplina. Como não tenho mais tempo, passar um pouquinho mais rápido, né? O terceiro subtópico, disciplinas corporais. Muito importante, eu achei, falou comigo, né? Me chamou a atenção. E aí, só para destacarmos, né? Os cuidados fundamentais. Cuidado com a alimentação, porque o nosso comentarista traz assim: se entendemos o corpo como um tabernáculo, como um templo do Espírito Santo,
que glorifica a Deus, que foi criado por Deus, obra-prima do nosso Deus, como podemos viver uma vida de descaso com o nosso corpo? Como podemos também não cuidar do nosso corpo? A disciplina espiritual não pode, a disciplina espiritual do corpo não pode também afetá-lo, ao ponto de que esse templo fique prejudicado. Então, nós precisamos ter o cuidado com a alimentação, nós precisamos, sim, fazer exercícios físicos. E eu quero destacar aqui algo que pouco se fala, né? O descanso. Para encerrar, né? O descanso, irmãos, é importante. E é algo difícil de se fazer nos tempos que nós estamos vivendo. Mas Deus falou conosco, Deus falou com a Igreja Assembleia de Deus Tradicional, no aniversário da Assembleia de Deus Tradicional. Quem esteve atento, ouviu a pregação do pastor, e ele falou a respeito dos 3 tipos de igreja, comparando, né, Marta, Maria e Lázaro, os 3 irmãos, e nos chamou a atenção para o ativismo, para não cairmos no ativismo. O ativismo é uma espécie de incredulidade. Eu preciso fazer, eu preciso eu preciso agir, eu preciso correr para ali, para lá. Mas Deus também é um Deus de descanso. Ele estabeleceu isso para o seu povo. E nós, na sociedade que nós estamos vivendo, temos negligenciado isso. Enquanto o ativismo é uma prática que, em geral, é incrédula, o descanso é uma prática de fé. Eu vou descansar, porque o Senhor está cuidando, porque o Senhor está trabalhando por mim, porque o Senhor está fazendo. Nós não podemos fazer tudo, nós não podemos dar conta de tudo, mas Ele pode. Então, o descanso é uma prática de fé. O descanso é uma prova de fé. E hoje nós temos vivido uma sociedade sem descanso. O excesso de atividades que nós achamos que são necessárias para que possamos viver. Mas o nosso comentarista chama a atenção, né, para essa necessidade da regulação do nosso cotidiano, né? Também usar os meios de saúde preventivos e curativos disponíveis. Trouxe aí um aspecto do sono, né? Sobre como é importante nós nos preocuparmos também com o sono, algo também difícil nos tempos atuais. Nós estamos dormindo cada vez menos, isso também é dado de pesquisa, as horas de sono têm diminuído, e isso tem causado sérios problemas. É algo que nós também devemos prestar atenção. E concluindo, irmãos, corpo e mente saudáveis nos tornam mais dispostos para adorar e servir a Deus. Que vivamos de maneira sábia e equilibrada, como templo do Espírito, um elevado privilégio, fruto da graça de Deus em Cristo Jesus. Amém, irmãos. Muito obrigada. Que Deus abençoe a cada um de nós.